Olá, torcedor rubro-negro que está visitando a gente nesta quarta-feira. A gente vai... quarta-feira, 8/4, né? E a gente não, como vocês puderam observar, hoje pela manhã a gente não fez o Bom Dia Rubro-Negro, mas eu explico. A gente teve um probleminha técnico, não deu para gravar, para transmitir ao vivo, e por isso a gente está gravando aqui agora. E não poderia deixar, né? É o vício de falar diariamente com você, torcedor rubro-negro, ouvir, ler, né, o que vocês têm mandado pra gente, ouvir o modo figurado de dizer o que vocês têm colocado pra gente aqui no chat. Então, vamos lá, né? Vamos ler as principais notícias, ver o que é que tem no Eu Pratico Esporte, nos principais jornais do nosso estado de Pernambuco, para que a gente possa fazer a prática esportiva com S mudo, né? SPORT, Esporte Clube do Recife. Vamos lá, como a gente sempre faz, começando pelo Eu Pratico Esporte, em ordem crescente. Bom dia, rubro-negro. O Esporte é dia de lançamento de novos uniformes. A gente deu uma detalhada massa para quem está vendo só esse vídeo agora. Não viu esse bom dia, recomendo. A gente fala inclusive da época da Adidas, de valores do clube, dá uma configurada aí com Flamengo, com São Paulo, com Inter, Cruzeiro, Figueirense, Botafogo de São Paulo, Sport, enfim, a gente faz toda uma conexão aí para quem não lembra e para quem lembra, né, ter aí mais detalhes sobre essa questão das camisas rubro-negras, das camisas desses clubes aí, do pagamento, né, que tá essa dificuldade das marcas, das grandes marcas principalmente, aliás, de todo mundo, né, de fazer pagamentos aqui. Em seguida, Matheus Schuller, né, ontem colocou pra gente aqui, o Sport confirma oficialmente a contratação do atacante Ronaldo. Ronaldo que a gente já colocou aqui para você, torcedor rubro-negro. Deixa eu entrar aqui para não ficar olhando para lá, né, de costas para vocês aqui. Vamos lá, internet dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5. Vamos lá, gente. Bom, Ronaldo, eu tava ouvindo hoje uma rádio aqui da capital pernambucana, estava me deslocando e por coincidência eu vi uma uma entrevista do presidente Milton Bivar para essa rádio. Eu percebi o Milton meio que monossilábico, né? Meio como se estivesse incomodado com alguma coisa. Não sei o que aconteceu, se era com o entrevistador, se era com a própria rádio ou se era alguma coisa dele, enfim. Mas eu notei o presidente monossilábico com as perguntas sobre contratações, perguntas sobre as posições que precisam, estão carentes, enfim. Eu percebi uma situação dessa aí, nessa entrevista dessa manhã. O que acontece, o geral aí, o que o presidente tem falado desde ontem, é que o Sport não deve apresentar, ter contratações novas daqui para frente durante essa pandemia, durante essa suspensão aí do futebol brasileiro, mundial, enfim, porque os dois casos, né? O Ronaldo, que a gente está abordando aqui agora, deixa eu até abrir aqui enquanto a gente vai falando, né? A gente não sabe dessa internet, de repente a internet demora. Quando não é internet é meu iPad, que é antigão, mas vamos lá, dole 1, dole 2, tá abrindo. Então, ele falando que não ia ter mais contratações, né, avisos de contratações, anúncios de contratações durante essa parada, porque o Ronaldo já era esperado, já era um jogador que o Sport já tinha um pré-contrato, já estava tudo apalavrado, e ele disse que, independente da volta do futebol ou não, rápido ou não, o Ronaldo já era uma palavra dada pela diretoria rubro-negra para ele. Então, o Matheus Schuller colocou ontem que o Sport confirma a contratação do atacante Ronaldo, destaque do Santo André. Aí segue mais atleta artilheiro do Ramalhão na atual temporada. A diretoria prometeu e cumpriu, né? A crise do novo coronavírus foi suficiente, parará. A apresentação do atacante Ronaldo, destaque de camisa de Santo André no início da temporada. Formado na base portuguesa, é sempre bom lembrar, né? A gente às vezes esquece, e quem viu também, né, esquece, e quem não sabe fica sabendo. Formado na categoria de base da portuguesa e revelado ao profissional 2009, o atleta teve várias mais oportunidades nos anos seguintes, mas sem muito destaque.
defendendo o Ramalhão, o atual líder geral do Paulista, está na artilharia isolada da equipe em 2020, após marcar 6 dos 16 gols, sendo 5 no estadual e 1 na Copa do Brasil. Currículo desse cara, vamos lá, do atacante. Acumula passagens por Guarani, Joinville, Ituano, Botafogo, Botafogo de São Paulo, Fortaleza, São Bento, 15 de Piracicaba. Como eu falei na outra live, né? Além de fora do país, o Yokohama Futebol Clube e o Perak FA da Malásia. Enfim, se a gente for ver no geral aqui, não lembro desse camarada, está se destacando agora. Acontece muito disso às vezes. O cara vai para um grande clube, atirar aqui pela carreira dele. Botafogo, do Rio de Janeiro, um grande clube, a gente, né, por mais que a turma brinque aí muito, mas é um grande clube no cenário brasileiro. O Yokohama também dá para aparecer, né, no futebol lá do Japão, e o europeu tem muito também de olhar para o futebol japonês. Mas eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Deus queira que ele venha para fazer um grande futebol, tá com fome de gols. Não entendo porque os clubes de São Paulo não atacaram nesse atleta. Também é outra incógnita aqui que fica no ar pra gente maturar. Quem souber que me avise, ou se eu souber a gente comente depois. Mas fica aí, o Sport oficializa a contratação do atacante Ronaldo. Então o Ronaldo já está confirmado aí para a reapresentação rubro-negra, que sabe Deus quando. E eu acho que até Deus está perguntando para ele mesmo lá, vendo lá com a empresa dele lá por cima, lá, vendo quando é que volta aqui. A vida normal de todo mundo, né? Vamos lá, brincadeiras à parte, a gente colocou também aqui no planejamento financeiro a foto aqui do meu querido Rafael Soares, que parece aquele cara apresentador lá da Bandeirantes, que eu acho que é da Bandeirantes, que não, SBT, que eu esqueci o nome dele. Planejamento financeiro, Sport mira alternativas para manter receita. Então tá aqui o Rafael, né, que é diretor, toda vez eu digo que é diretor de futebol, mas não, diretor de marketing do Sport. Sport mira alternativas, está aqui, diretor de marketing Rafael Soares, estuda possibilidades para o Leão seguir arrecadando. Tem essa história do Sport ter as suas coisas, os seus compromissos para pagar. Ressalto sempre, tem condições de pagar. Você que ainda não pagou no cartão, quem puder vai lá no cartão, passa, né? Tem promoção aí, salvo engano, 3 meses de perdão e por aí vai, de gratuidade, enfim, você pode botar no cartão, coloca. Quem não pode, não vá, né? Lógico, quem não pode estar ajudando, está precisando, segura a onda, porque realmente a prioridade é o seu sustento, a sua família, a saúde e essa coisa toda. Mas se você pode pagar a mensalidade, né, sem ser no cartão, que já está programada, mas se você pode pagar ela mês a mês, vá pagando, ajuda o Sport Clube do Recife, porque as contas continuam chegando. Então, está dizendo aqui que, reconhecendo as dificuldades, o setor de marketing do Leão busca as mais diversas alternativas para tentar diminuir o prejuízo. Rafael Soares, diretor, em entrevista ao Diário de Pernambuco, projeta uma campanha para angariar associados, dando mais de 3 meses, foi o que acabei de falar, de adimplência, melhor dizendo, aos que pagarem a anuidade. Vamos soltar uma promoção, abrindo aspas aqui, que é pague 12 e leve 15. Quem pagar a anuidade de sócio vai ganhar 15 meses. Vamos lançar ainda uma promoção de 50% de desconto para quem pagar a mensalidade e não somente a anuidade, sendo válido para as categorias preto, prata, vermelho e ouro. A gente falou isso ontem aqui no jornal, no Bom Dia, né, no nosso Bom Dia Rubro-Negro, mas vale ressaltar isso aqui, né? Inclusive foi para o Super Esporte PS a entrevista, então vale ressaltar aqui de novo, relembrar, para o Globoesporte.com também ele abriu aspas aqui, já estamos conversando no sentido de aumentar a exposição das marcas quando retornar ao campeonato, mas estamos compensando com as mídias e divulgação nas redes, falando mais da marca, né? Entendemos que uma empresa fez um investimento para estar na camisa do time e quando o futebol voltar vamos dar mais visibilidade. Então a dificuldade do Rafael Soares e todo o time lá do Sport de marketing de manter o Sport Clube do Recife à frente desse cenário. O coronavírus, né? Auxílio começa a ser pago amanhã. O presidente Bolsonaro garante que pessoas com dívidas anteriores não terão benefício debitado, que está certo. Peraí, vamos para lá. Falando de futebol, que é o que nos interessa, chama atenção aqui, Ronaldinho Gaúcho em prisão domiciliar. Não duvido nada, Ronaldinho arrumar um resgate daquele de helicóptero, aquela coisa bem... Enfim, vamos embora. Viagem minha. Coluna do Carlyle, né? Intertemporada, falando aqui
dos clubes alemães, que a gente abordou aqui maciçamente a respeito dos clubes que estão voltando para os treinamentos, né, em pequenos grupos. Vamos lá, vamos ler só uma parte aqui da Planeta Bola do Carlyle Paz Barreto desta quarta-feira, 8 de abril de 2020, né, dessa quarta-feira. Com a Bundesliga preparando-se para voltar ao futebol no início de maio, com restrições, dá para ver que o retorno dos treinamentos dos clubes alemães foi algo programado, mesmo com limitações nas atividades, ainda com jogadores sem contato físico em campo, é uma forma de começar a condicioná-los com pelo menos um mês de antecedência, mostrando para os outros países, especialmente o Brasil, que o retorno não se dará de uma hora para outra. Antes dos jogos com portões fechados, com restrições para quem trabalha nos bastidores, tem que ser pensado o reinício dos treinos, com pelo menos 15 dias de atividades, ou até mais, pelo fato dos jogadores estarem isolados, impedidos de exercitar-se como deveriam, etc. Pior ainda que nas férias de dezembro, quando batem pelada, correm na praia, se movimentam mais. Tem essa questão aí que o Carvalho está batendo, a gente já bateu muito, só para registrar aqui. Dos grandes, falando ainda do mesmo assunto, das grandes ligas, apenas a Alemanha projeta voltar mais cedo com o futebol. Nenhuma outra espera o retorno para o mês de maio, pelo menos até agora. Deixa eu ver aqui, aí bota o Ricardo Teixeira, né, que só no Brasil que não está tendo tanta... A justiça não está correndo tanto atrás dele, magríssimo, né, com uma fisionomia complicada. Excluídos são os mais necessitados, fora da ajuda da CBF, os clubes que não disputam o Nacional estão perdidos, são os que necessitam mais. Concordo com ele, aliás, todo mundo necessita, né? Tá bronca aí para todo mundo nesse momento, mas é claro que a atenção especial para esses clubes aí que não disputam, né, o Nacional. Mas CBF calculou a ajuda dos clubes da Série C e D da folha salarial registrada na entidade pela folha salarial. Acha que banca os 3 meses pretendidos pela maior parte dos seus filiados. A CBF sabe que a ajuda é insuficiente, até porque a maioria dos clubes já estava em situação ruim antes da pandemia e ela tem caixa para renovar a doação no próximo mês. O UEFA estuda relaxar a fair play. Bora ver aqui, essa notícia aqui é o socorro financeiro, né? É aquela resenha dos clubes que tem problemas para pagamentos, para quitar suas dívidas, então entra com problemas aí no jurídico. Então, vamos ver aqui o que é que eu posso dar uma sacada disso aqui pra gente. As regras entraram em vigor há uma década, na sequência da crise financeira global que causou o colapso dos bancos, tudo para impedir que os clubes europeus sofressem grandes perdas. A legislação para manter as cotas em ordem, forçando os clubes classificados à Liga dos Campeões e à Liga Europa a gastar apenas o que arrecadaram. Buscava evitar que os proprietários com fortunas imensas injetassem fundos para transferências e pagamentos de salários. Agora, essas contribuições em dinheiro dos investidores podem ser necessárias para preservar o bem-estar financeiro dos clubes. Alguns times, como Tottenham, que chegou à final da Liga dos Campeões de 2019, se beneficiaram para ajuda governamental, colocando em licença funcionários para que não precisasse bancar seus salários na integralidade. A UEFA, enquanto tenta determinar quando pode, né, com D, pode retornar a temporada, avalia as mudanças que seriam necessárias à medida que a pandemia atinge as finanças do futebol europeu. Abre aspas aqui para o presidente da UEFA. A tarefa de um grupo de trabalho é analisar como o processo de fair play teria que ser adaptado, levando em conta os desafios extraordinários que os clubes enfrentam com o resultado da crise da Covid-19. Disse a UEFA, ontem a Association Press. Uma proposta deve ser apresentada nas próximas semanas. Pois é, legal que estão fazendo isso aí, bora acompanhar, né? Crise financeira para todo mundo e principalmente para o futebol. Se o futebol europeu está com bronca, tu imagina, avalia o brasileiro em tela o Sport Clube do Recife. Retorno, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, disse que tem esperança que o estadual possa voltar em maio com o aval da área médica, né? Complicadíssimo aqui, a matéria do Jornal do Comércio, Clisman Gama. Evandro Carvalho contou que tem mantido conversa com as pessoas da área de saúde. A expectativa dele é essa mesmo, ó. Segundo aspas aqui. É otimista de que nós possamos, a expectativa é otimista de que possamos superar essa crise e no final de maio teríamos um cenário favorável para voltar aos portões fechados. Mas claro que isso é uma expectativa, é um desejo e só efetivará se tivermos as condições de segurança dadas pelo Ministério da Saúde, em uma autorização. A Alemanha já voltou hoje, existe uma perspectiva mundial que no final de maio
tenhamos o controle da pandemia, mas ainda é uma expectativa. Estamos apostando e acreditando nela e vamos ver se isso dá certo, afirmou o mandatário da Federação Pernambucana. Os clubes do interior têm buscado o encerramento, está dizendo aqui sobre cancelamento, né? Pedido de cancelamento estadual. Os clubes do interior têm buscado o encerramento estadual de maneira em que ele parou, né? Tanto que já admitiram o recolhimento das assinaturas para que haja um arbitral entre as equipes para que o campeonato deste ano tenha o fim. O trio de ferro da capital adota uma postura conservadora, ainda querendo mais tempo para debater e ter um parecer sobre a situação dessa volta. Só que para a federação o cancelamento é algo que não deve ocorrer. Aqui sobre o Náutico, antecipação aqui de dinheiro, né? Eu pensava que era do Campeonato Pernambucano. Ronaldo oficializado, a gente já falou disso aqui um pouquinho, mas bora ver a visão do Jornal do Comércio, se tem mais alguma novidade a respeito disso. A semana passada o Sport anunciou o acerto com o lateral Patrick, também de forma inovadora, e tem uma transmissão ao vivo com o diretor de futebol Francisco Guerra e o jogador. Nas últimas contratações, o zagueiro Iago Maidana, o meia Bruninho, o atacante Felipe. Esses três atletas chegaram com o calendário ainda em andamento. É porque houve ontem a apresentação do Ronaldo, né? Alguns servidores aí de área médica expuseram o nome de Ronaldo, enfim. Foi por aí que está querendo chegar aqui a matéria, né? O diretor de futebol Fred Domingos ressaltou que o interesse do Sport pelo atacante Ronaldo era antigo. Ele ainda frisou que a cúpula do futebol aguarda a definição das autoridades públicas de saúde sobre a pandemia do novo coronavírus. O Leão paralisou as atividades, para lá. Aí abre aspas aqui para o Fredão. É um jogador que se destacou. Será que Fred vai tirar esse bigode e falar nisso, né? Diz que a barba é bronca para fazer higiene, essa coisa toda, né? Quem sabe aí, Fred Domingos tira esse bigode, esse bigodão aí, né, Fred? É um jogador que se destacou no Campeonato Paulista, um dos artilheiros, estamos monitorando ele há um certo tempo, conseguiu de agora a proposta financeira se encaixar na nossa realidade atual. No próximo dia 11, encerra o vínculo dele com o Santo André e iremos programar a apresentação dele, declarou o dirigente. Só um recado que eu dou aqui, gente, que não faço essa apresentação como foi legal, foi no Instagram, mas, como eu disse, né, fica muito chapa branca, né, muita alegria, muito zum. Pô, e tem muito mais perguntas pra gente fazer pro cara aí, principalmente tem um jogador como o Ronaldo que, por mais que queira, alguns, ou sei lá, quem queira aí, não é um jogador conhecido, não é um jogador que todo mundo já tem uma noção, né? Então tem muita coisa para ser perguntada para ele e é interessante que não apresentem mais, né? Tudo bem, se demorar essa distância, mas quem sabe aguarda, né? Ninguém, a não ser que falta de conteúdo, aí, eita, vamos botar esse cara agora aqui, esse negócio, mas mesmo assim, eu acho mais interessante explorar um pouquinho as perguntas, as curiosidades e matar essa curiosidade depois do que propriamente agora numa conversa de um diretor, né? Só risadagem, só brincadeira, esperança, isso, aquela conversa, né? Água de salsicha que a gente fala, né? Que nem serve, nem vai, nem vem, nem volta. É legal, massa, foi massa. Eu tô fazendo uma crítica construtiva, brincando, né? Que eu sempre brinco. Foi ótimo, foi excelente, tá massa, ninguém pode chegar perto de ninguém, beleza. Mas segura a onda aí desses outros jogadores, né? Já chamou atenção a coisa? Senão também perde, né? As entrevistas sendo somente dessa forma. Mas enfim, deixei o meu recado aqui, né? Do que eu acho. Se bem que pouco tem valia para alguns, mas eu deixo a minha resenha aqui. Super Esporte PE, caderno do Diário de Pernambuco. Tá a foto do Milton Bivar aí dando uma caminhada lá no CT, eu acredito, pela foto. Aí diz, em busca de oportunidade no mercado, Milton Bivar cita sacrifício. Bora ver aqui o que é que tem para aproveitar, no sentido da palavra, da gente ver aqui o que é que a gente não falou ainda. Leão já contratou 15 jogadores até o momento e quer mais. Mas o presidente voltou a citar dificuldade financeira, ainda mais em meio à pandemia. E como eu disse, o Milton hoje foi muito conciso, muito monossilábico nessa entrevista e eu estranhei. Milton é muito de falar, né? Falar demais. Ou ele está orientado a não falar nada e não está acostumado com isso, é de abrir o bocão mesmo e está sentindo, né, essa coisa de ter que falar pouco, ou o Milton estava chateado com alguma coisa. Aí sai da minha alçada, nem me interessa o que é que aconteceu. Abre aspas para ele aqui, a gente está no mercado atento, conversamos com um e outro vendo algumas situações, sabemos que precisamos reforçar
é um sacrifício porque não temos dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, é aquela choradeira de sempre. Foi de olho nas oportunidades, aliás, que o Leão trouxe o zagueiro Maidana. Sabe-se, eu pulei porque é só choro aqui a partir de agora, o aspas. Aí vai, contatos existentes entre treinadores, jogadores, clubes e empresários, mas é um momento de dificuldade financeira. Aí choradeira de novo, a gente já leu demais isso aqui. Reforço do Sport 2020, né? Carlos Eduardo, zagueiro Maidana, Patrick, Richelli, Betinho, Jean Patrick. Tem alguns aqui que eu não considero não, né? Como o cara quando volta, não é reforço não, tá voltando para casa, né? Porque reforço propriamente dito, eu tô com a leitura de novidade, o cara que o Sport foi atrás, né? Enfim, para contratação. O Richelli voltou, alguns outros aqui. Mas vamos lá, meias, Lucas Mugni, Jonathan Gomes e Bruninho. Atacantes, Evandro, Leandro, Bárcia, Marquinhos, Maxwell, Felipe e Ronaldo. Pois é, aí me perguntaram até ontem, né? Qual o setor que eu acho que... Alessandro, qual o setor que tu acha que mais precisa de contratações? Todos. Não há que se falar hoje que o Sport tem um time para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com segurança, com uma certa confiança do torcedor rubro-negro. Então, é por aí o caminho, né? Sport cessa anúncio de contratações até o retorno dos torneios. Time alemão vende mais de 100 mil ingressos para jogo imaginário. Pô, coisa de alemão mesmo, né, bicho? Os caras lá são pau, né? Imagina aqui, um jogo imaginário para vender ingresso, se alguém ia comprar. Eu acredito que não. Goleiro do Sport lamenta perda de condicionamento por causa de paralisação. Perde bronca. Juninho homenageado lá, mas enfim, são as principais notícias de hoje. A gente tá vendo algumas entrevistas para que possam ser feitas, gente, lá diante dessa dificuldade, lá no nosso Instagram, tá? A gente tá programando, ia começar com o Matheus, mas teve um probleminha da internet e a gente vai ver outras entrevistas por lá. Então, se inscreva no nosso canal, clica no sino das notificações, né, para receber os avisos, conteúdos novos links, né, aqui ao vivo e conteúdos novos, e dá o like pra gente para ajudar, é o nosso salário, né, que você paga o salário da gente, né, dando o like aí para que outros rubro-negros possam conhecer o nosso trabalho, a plataforma do YouTube possa divulgar a Eu Pratico Sport TV. Como eu bem disse, hoje pela manhã não houve, peço desculpas, mas até porque eu não tive nem acesso a informar no Instagram. Foi um problema no meu celular, o celular quebrou literalmente, tive que buscar outro aparelho, né? Enfim, e nessa fase, né, de que a gente está querendo dinheiro para investir, dinheiro para tudo aqui, é complicado. Disseram, faz uma vaquinha que a galera ajuda para comprar um bocado de coisa para tu não ficar chorando. Ainda brincaram comigo. É uma possibilidade, sei lá, de repente, né, para comprar um material melhor, essa coisa toda, enfim, uns microfones de lapela, enfim, coisas que valem. Pode ser, daqui para frente eu mudo de ideia. Há um tempo atrás eu achava que não precisava disso não, mas o mercado agora deu uma paralisada, a coisa está complicada e quem sabe se você, torcedor rubro-negro, não possa nos ajudar aqui, né? Um pouquinho de cada um, a gente inclusive fazendo isso, se a gente fizer, tá gente, não estou dizendo que vou fazer, a gente aqui distingue tudo que foi arrecadado e tudo que vai ser comprado, né, no caso assim, porque vai ser colocado de volta em prol da audiência, de você, torcedor rubro-negro, principalmente da galera que mora fora. Aliás, de Recife também, né? Porque na pandemia agora tá todo mundo lascado dentro de casa e tem que ser, mas a gente sabe que a galera refugiada, né? A galera que tá fora de Recife, que não tem direito, entre aspas, de vir para os jogos como a gente tem nesse prazer de estar acompanhando o futebol pernambucano aqui em loco, principalmente para essa galera aí, né? Vamos lá, tá bom? Vou ficando por aqui, peço desculpas, mas foi uma coisa que aconteceu, não deu para nem avisar que não ia ter o Bom Dia Rubro-Negro de hoje. E a gente tá fazendo um bom dia, boa tarde Rubro-Negro, para compensar que não entrou o vídeo pela manhã da resenha, tá bom? Tem gente que gosta, inclusive de saber notícias de outros clubes, como é que tá, os principais jornais. Já recebi muita coisa dizendo, porra, não só do esporte, a gente quer a leitura do jornal porque eu tô fora, não tô no dia a dia, e num vídeo só eu coloco aqui, fico ouvindo e tal. Acho massa isso, e em nome de todo mundo, a gente está fazendo a leitura também de notícias. Lógico, uma leitura rápida, não vai entrar no detalhe de outros clubes, de Náutico, Santa Cruz, Flamengo, sei lá quem. Só ser, como sempre eu faço, desde o início do nosso projeto Eu Pratico Esporte, se der para trazer para cá, tá bom?